Jairo pedindo ajuda para Jesus, para que ele fosse até a sua casa e curasse a filhinha dele que estava morrendo. No versículo 35 diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Preste atenção aqui, irmãos. Ele está ainda falando. E alguma coisa, né, ou alguma coisa porque você tem orado bastante, tem apresentado a Deus bastante, pode de repente desandar. A Bíblia diz que o rei Ezequias, quando ele era mais dedicado a Deus, o Senaqueribe se levantou. Você conhece a história. Era um momento de maior comunhão que ele tinha com Deus, de estar fazendo tudo certinho diante de Deus, e o Senaqueribe se levanta. É para, às vezes, até se a gente não tiver estrutura, a gente fica falando: por que, meu Deus? Por que eu faço tudo certo? Estava te buscando, estava bem com o Senhor. Tudo isso acontece para interromper o que Deus está falando, irmãos. A gente tem que viver da palavra de Deus, prontos para ouvir. E Deus está falando toda hora, irmãos. Toda hora. Eu não sei se acontece com você, mas até as situações que nos cercam do dia a dia nos faz lembrar da palavra de Deus. É uma coisa que acontece ali, você lembra da palavra de Deus. É outra coisa que acontece ali, dentro do trabalho, na escola, onde você estiver, está lembrando a palavra de Deus. É Deus falando. É assim que Deus fala. A palavra é viva. Digam graças a Deus. Ela é viva, irmão. Ela não é morta. A Bíblia diz: ela está junto de mim, na minha boca e no meu coração. Está o tempo todo, irmãos. Tem tudo, tá? Em nome de Jesus. E a gente começa a cortar Deus, irmãos. Aqui mesmo, enquanto eu estou pregando, talvez você esteja aqui, você sabe o que você está passando, sabe qual é a sua luta. Então, eu não tenho outra coisa para dar para você. Eu não tenho dinheiro para pagar a sua dívida, eu não tenho remédio para curar você, eu não tenho um marido novo para dar para você, minha irmã, não tenho uma mulher nova para dar para você, meu irmão. Eu só tenho a palavra do meu Deus, que é suficiente. Aí você sai da sua casa, do seu trabalho, vem para cá para ouvir essa palavra que você acredita que soluciona o seu problema. Só que enquanto eu estou pregando, de repente a coisa piora. E aquela coisa que aumentou, piorou, ela vem para quê? Com um único intuito, um único objetivo: fazer com que Jesus pare de falar, interromper Jesus. Naquele caso foi a morte da menina. Talvez alguma coisa que você, porque você tem orado bastante, de repente piore, e você diz: não adiantou nada. Quer dizer, ela está interrompendo Jesus, porque Jesus estava falando, mas ela acabou de interromper Jesus. Eu estou pregando aqui agora, de repente você lembrou daquela pessoa que te fez muito mal, e você já desligou o pensamento, porque a impressão que dá é que todo mundo está prestando atenção no que eu estou falando. A impressão que dá é que todos estão prestando atenção no que eu estou falando. Mas eu não estou no coração de vocês, não estou na mente de vocês, irmãos. Por isso que eu sempre digo que a gente não pode ouvir Jesus como a gente ouve qualquer pessoa. Hoje eu estava ouvindo essa irmã, eu acordei aí, a gente na correria, desde as 5 horas da manhã, de pé e dormindo tarde. Eu fui ontem em Suzano, cheguei tarde em casa, eu fui dormir quase 1 hora da manhã, para acordar às 5 horas e vir para cá. E na hora que ela estava falando, eu dei uma cochilada na frente dela. Ela falou assim: o senhor está com sono, né, pastor? Eu falei: não estou não. Isso depois de meia hora dela falando. Então, o Josias cochila, né? Agora, eu não posso ouvir Jesus que eu não ouvi a irmã. De repente, dá uma cochilada. Naquela cochilada você pode perder o segredo de Deus. Quem está entendendo falar mesmo? Naquela cochilada que Deus está falando, na hora que Ele vai dizer como, ou vai concluir,
ou ele vai fechar a revelação, te dar a revelação, e você na hora, você lembrou daquela pessoa, ficou chateada, e está pensando como é que paga, como é que compra, está pensando aqui como é que arruma um emprego, será que vai me mandar embora, será que eu perco a minha casa, será que eu perco... Naquela hora, você cortou, você interrompeu Jesus falando. Então, o segredo é, vou voltar isso aqui, toda hora eu vou falar isso aqui. O segredo é deixar ele acabar de falar. E a hora que ele começa, não corta Jesus, não deixa a morte, não deixa o problema do seu filho, né, que piorou, cortar, interromper a revelação que Deus está trazendo para você, em nome de Jesus Cristo. E nada pode interromper Jesus, irmãos. A Bíblia diz que ele estava ainda falando quando vieram os amigos de Jairo para dizer: não incomoda mais Jesus, que a sua filha acabou de morrer. Esse problema aí que surgiu, ou que de repente aumentou na sua caminhada com Jesus, como Jairo, né, ele estava caminhando com Jesus até a casa dele para ele curar a filha dele. Então, de repente, nessa caminhada de você com Jesus, de estar buscando Jesus, fazendo a campanha, fazendo a coisa certinha, alguma coisa de repente piore, para que você interrompa Jesus, interrompa o Mestre. Então, coloca no seu coração, ore a Deus, fala: não, nunca vou interromper o Senhor, nunca vou interromper. Eu procurei, eu falei: meu Deus, fala comigo, Jesus, me dá uma palavra. Nunca interrompa o Senhor Jesus. Outra coisa, alguns não estão nem permitindo que ele comece a falar. Isso aqui é coisa séria, irmãos. Já falei muito para você disso aqui, lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 49 e 50. Lucas 22, versículos 49 e 50. Em alguns casos, pessoas, irmãos, muitos de nós nem permitem que ele sequer comece a falar. O segredo é que ele comece e termine de falar. Porque quando ele acaba de falar, ele diz, está lá no livro de Lucas: e quando acabou de falar, disse a Simão. Então Deus, ele tem que acabar de falar e ele vai dizer para você: volta ao mar, lança a rede, você vai lançar, vai vir cheio de peixe. Quando ele acabar de falar, de concluir, ele vai dizer: faz desse jeito. Você vai entender. Falou: meu Deus, é isso que eu vou fazer. Lembra aquele caso que o pastor Jaime Missionário sempre conta do coreano e do chinês, né? Que o coreano estava lá pregando, foi invertido, não sei, posso estar trocando aí as posições. Só que o pregador dizia: bom é o sal, e o cara estava lá sentado, começou a meditar: bom é sal é bom é o sal é bom. E ele entendeu Deus, ele disse: é isso que eu vou fazer, eu vou vender sal. Então, quando a gente permite que ele fale e termine de falar, ele diz como. Digam graças a Deus. Ele dá a direção. É vender sal, então vou vender sal. Eu não sei qual a direção que ele vai dar, mas quando você permitir que ele acabe de falar, ele vai dizer como. Em nome de Jesus Cristo. Então, nunca interrompa Jesus. Nem mesmo a morte pode interromper o que ele está falando no seu coração. Nem o pior problema que possa se agravar na caminhada pode interromper Jesus. Deixa ele acabar de falar. Esse é o segredo. E outra coisa, uma vez que você veio a ele e pediu dele a direção, agora deixa ele falar. A Maria assentou-se aos pés de Jesus e falou: pode falar, Senhor. Fala. Vou sentar aqui. Demore o tempo que for. O Senhor tem liberdade para falar. Começa falando. E Jesus foi falando. Foi falando. Deixa ele falar, irmãos. Então, alguns nem permitem que ele comece a falar. Está lá no livro de Lucas 22, versículo 49. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, né, a situação estava se agravando, disseram-lhe, é um clamor: Senhor, feriremos a espada? 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Lê o versículo seguinte, o 51. Lê aí o versículo 51. O que diz aí? Hã? E Jesus